Holy Connection. Mais um encontro que só Deus poderia promover. Só Deus pode fazer encontros de pessoas que nasceram em cidades diferentes, em momentos diferentes, estarem sentados à mesa como irmãos. Então é com muita alegria que eu começo essa nova temporada, assim dizer, de um novo formato dentro do Holy Connection, com um casal, a Karina e o Joca. E eu vou te pedir, começando aqui, Karina, antes de eu dizer da onde, como, o que que vocês fazem, como é que Deus fez essa nossa Holy Connection? Como é que a gente se encontrou? Então, de uma forma bem inusitada, né? Holy Connection são É, assim, né? foi na feira FEFIC, né, do ano passado, 2025, ali no Mackenzie. E a gente tinha almoçado, eu e ele, e no final a gente sempre gosta de um docinho, né? Aí eu falei assim, eu quero um doce. Ele falou assim, vou ali ver. Aí nisso que eu cheguei lá na doceria, na lanchonete, e eu olhei tudo e falei assim, depois eu volto. Aí a Ana estava no caixa já, olhando também, conversando, né? Como ela sempre conversa com a menina do balcão. Aí a menina falou que não tinha o que você queria, assim, e você falou assim, mas vai chegar? Aí ela falou assim, vai, mais tarde vem. Aí você, posso deixar pago então? Aí nisso eu, né, não sei porquê, eu não sou de fazer isso. Eu entrei na conversa e falei assim, deixa pago não, menina. Depois você vai ter que voltar e comer o doce. É um sinal que não é pra você comer o doce. Adorei, adorei, adorei. Aí ela fez assim, olhou pra mim assim, quem é você? Você está expondo aqui? Eu falei assim, não, minhas filhas, Aí você falou que estava expondo o livro lá, que eu falei assim, eu quero conhecer seu livro, então vou lá depois no seu stand. Aí você falou mais ou menos onde estava, e aí rolou aquela... E eu fiquei atrás de você a feira toda, não te achava. E no final da feira, no apagar das luzes, eu virei para ele e falei assim, gente, eu tenho que ir atrás de uma mulher, que eu tenho que encontrar ela, porque ela falou e eu fiquei curiosa, né? Aí foi que eu te encontrei no meio do caminho, Foi mais demais. duas, conversando com mais duas pessoas. Eu falei assim, eu tô te procurando, não te acho. Aí você olhou de novo e falou assim, você me achou. Assim, Deus, eu quero o ai, seu livro, onde está o seu livro? Eu vou levar, peraí. Você estava numa conversa, você me agarrou no braço, eu fiquei ali participando de uma conversa que eu nem conhecia, né? E depois eu fui lá ver seu livro, aí quando eu vi o título, eu falei assim, uau, eu quero esse livro, quero ler esse livro. Vou levar, vou comprar. E foi assim, né? e aí, assim, por isso que Deus escreve conteúdos e livros para pessoas específicas, né, Joca? Sim. Porque isso faz um ano, só que ela se tornou minha irmã, minha irmã. Então eu tô aqui apresentando meu cunhado Joca. Sim. E os meus filhos ganharam primas, e o meu marido Isso. ganhou uma cunhada, um Cunhado. irmão, e a gente está aqui porque Deus faz com que a gente se torne realmente irmãos, e há uma comunhão que... É inexplicável, né? E eu fui para casa pensando nisso, né? Aquele dia, aquela viagem. Gente, parece que eu conheço ela há muito tempo. É. Aí depois a gente foi falando online e tudo. Você postava, eu postava. Gente, mas a gente pensa igual, a gente pensa igual. Que coisa Eu vi os posts dela e falei assim, estranha. nossa, eu faria igual. Poderia ser um post meu. Eu escrevo, essa mulher me traduz. Aquilo que eu não consegui dar forma, porque você é arquiteta. Me conta, como é esse negócio das suas muitas... Já vou perguntar para você, Joca, peraí, tá? Como é que você é uma arquiteta psicanalista? Você dá forma para os pensamentos? Ela é multimídia, tá? Ela é, Joca. Atua em várias áreas aí. Amo. Na verdade, assim, a arquitetura é um sonho de infância, de criança. Desde criança eu tinha um olhar assim, eu via casas, eu via cores, casas coloridas, e eu fazia associações, né? Igual, eu tinha um tio, né, que ele faleceu, ele morava numa roça, e quando nós fomos lá na casa dele, chegando perto, eu vi a casa dele, falei assim, ali é a casa do tio, tal, né? Aí eu olhei a casa, nossa, a casa dele parece a calça do meu pai. Ah, você fazia essas Isso, associações. porque era a cor. Meu pai tinha uma calça da mesma cor que era da casa dele. Aí ficava todo mundo me olhando assim, estranha, né? Mas que isso? Fazendo associações, né? E eu via a casa, eu ficava assim, nossa, que casa linda. Que casa linda. E fui desejando isso, né? O desenho, mexer os móveis de casa. Eu sempre trocava os móveis de posição. Eu ia fazer faxina na casa da minha mãe lá, quando era adolescente. Eu queria trocar de lugar os móveis.
E ela deixava, e eu empurrava armário nas costas, mudava tudo. Meu pai chegava à tarde do trabalho, estava tudo mudado. Eu mesmo fazia isso. Era sobre espaços, né? Espaço. Você nasceu num lar cristão? Nasci. E você, Joca, nasceu num lar cristão? Nasci no lar cristão. Eu sou de Brasília, né? Ah, e como se encontraram? Pois é, tem uma Holy Connection. Ah, é essa que eu quero saber. Me conta aí, Joca. Inclusive, assim, até falando que esse título, cara, eu achei muito de Deus. Essa é uma tradução que só o céu pode fazer, né? Vai chorar, eu conto. Não, porque eu achei muito, assim, significativo. Porque uma conexão que é santa, cara, é uma coisa dura para sempre. maravilhosa. Assim Assim como Deus faz, assim, dura para a Karine sempre. contou dessa conexão que vocês tiveram. Quando a Karine me contou, assim, de você, falei, cara, assim essas conexões do alto mesmo, é como se a gente já se conhecesse há muito tempo, né? Muito. E eu tô lendo na tua camisa, na camisa de vocês dois aí, né? Páginas que ecoam na eternidade. A gente é página do mesmo livro. Do mesmo Na livro. verdade. Mesmo autor, né? Mesmo autor. Olha, eu tô tão impactada. Não pensem que a gente combinou a palheta hoje. Foi Eu hoje tomei banho, eles estão indo para deram um privilégio de sentar aqui nessa mesa, vão seguir viagem para Vitória. Quantas horas são? Dá umas 16 horas, sem parar. 16 horas sem parar, mas nós eles vamos parar, nós vamos parar. dormir. Mas eles decidiram parar aqui um pouquinho antes. Então, aí de manhã eu falei, eu tava pensando que eu ia colocar uma camisa cor de abóbora. E aí tô lá me vestindo, e isso que é Holy Connection. E Deus falou assim, use verde. Dessa vez eu nem perguntei, eu sempre pergunto. Qual que é a cor do dia, qual que é a paleta. E quando eu cheguei, eu tirei a camisa cor de abóbora. E quando eu cheguei aqui, vi eles de verde, eu falei, Deus, obrigada. Holy Connection. Isso. Então, assim, eu sou de Brasília, meus pais são capixabas, mas eles casaram, foram morar em Brasília. Depois que eles fizeram a vida toda, voltaram para o Espírito Santo. E quando eles voltaram, a gente já estava adulto, assim, jovem, né? E aí eu resolvi voltar também. Tinha acabado de formar na faculdade. Aí eu falei, não, vou voltar, vou para o Espírito Santo, até porque a área que eu me formei, eu achei que ia ter um mercado, uma oportunidade melhor no Espírito Santo. Aí voltei, fomos morar em Jacareí, que é um balneário lá da Grande Vitória. Adoro isso, da Grande Vitória. Você mora na Grande Vitória. Na Grande Vitória. E a Grande Vitória é do Espírito Santo ainda. Né? Nossa! Não é pra me exibir, né, gente? Fala aí. É um profético aí. Muito, né? Muito bom, né? E aí? Aí fui morar lá e depois, de um tempo, chega uma família na igreja que a gente frequentava. Era uma igreja pequenininha, uma capelinha. Era uma capelinha de madeira que tinha na praia, né? Que era um balneário, era um lugar meio, na época era bem turístico, sabe? O pastor Paulo, meu pastor Paulo Oliveira, é o quê? Ele é meu primo. Meu Deus, isso é demais! Eu acho que ele é o primo dos pastor, primos, ele é o mais velho. O pai dele. O primogênito, né? Ele é o primo, como fosse o primo dos primos o pai do pastor Paulo. O Paulo é seu tio. Meu tio. Ele é o tio mais velho. Irmão da mãe dele. Ele é o irmão mais velho da família ali. O pai do... O tio Paulo. O tio Paulo. Que é pai do pastor Paulo. é o irmão mais velho da mãe dele. Aí o pastor Paulo, que é o filho dele, é o primo mais velho também. É o mais é experiente. primogênito dos primos. Tem uma família de Vem 12 cá, então esse filhos, negócio de gêmeos vem da sua família. Não. Minha família, e da família da Karine tem gêmeos Porque também. o pastor Paulo tem filhos irmãos gêmeos. Ele não é gêmeo, os filhos. O pastor Betão, bispo Betão e a Lavínia. São os primos gêmeos do jovem. Você tem gêmeos na sua casa? O meu avô era gêmeo, idêntico. Parte de pai. Peraí que a gente pulei, tá, gente? O raciocínio. Desculpa, e como vocês se conheceram? Pois aí, a gente estávamos lá, né, em Jacaraípe, aquele balneário. De repente chega uma família nova na igreja. Antes disso, eu sou de Minas, Governador Valadares, e tinha uma amiga de infância que veio morar em Vitória. Já tinha uns 5 anos que ela morava em Vitória. Amiga mesmo. Uhum. De dormir junto, tudo. E ela veio, e como não tinha internet, nada, a gente tinha um pouco contato, né? Mas a gente se telefonou e falou assim, a gente vai mudar para ir. Meu pai aposentou e decidiu, vou embora, nós vamos embora. Seus pais trabalhavam com que área? Meu pai era ferroviário. Minha mãe... E esse seu olhar artístico... De Deus.
Mas a minha mãe costurava. Eu acho que é da Lindamente. minha mãe, né? Minha mãe é costureira, fazia vestido de noivas. Olha, então, das artista, artes. né? Detalhista. E aí tá, aí a minha amiga soube disso e já tinha conhecido ele de uns eventos de jovens de igreja aqui em Vitória. Aí ela falou assim, o nome dela é Dirce. Foi a Cupida. Aí ela falou assim, vai vir uma amiga minha aqui pra cá, ela é assim, assim. E pra mim, falou assim, tem um rapaz tão bonitinho lá na igreja, você vai ver. Ele tem uma boquinha igual de peixe. Quando você vê ele, você vai saber que é ele. Aí eu já vim toda sem graça. Falei assim, ai, meu Deus. Mas nem... Aí chegando... Eu adorei essa descrição. Cheguei na igreja, a igreja pequenininha, e a minha igreja, eu vim muito triste morar aqui, porque eu deixei, a igreja tinha muitos jovens, eu era muito envolvida, era uma igreja maior. Chegou aqui, não tinha 40 pessoas na igreja, não tinha jovens organizados, não tinha nada. Eu fiquei triste demais. E aí nós fomos na igreja, ele não estava na igreja nesse dia, fui embora. Aí, durante a semana, tem aquele pessoal que vai visitar os visitantes. Aí ele foi junto para fazer a visita lá em casa. Só que chegou lá em casa... Fazer a visita dessa família mineira. Só que chegou lá em casa... Já achou ela linda. Nessa hora, eu não estava em casa. Ele foi, não me viu, porque eu não estava em casa. A gente só foi se ver mesmo num evento, num culto do lar que tinha durante a semana, aí que a gente se viu, assim, ele me viu, já identificou que era eu já identifiquei que era ele, rolou o clima. E aí começou aquelas brincadeirinhas, né, de jovem e tal, até que fomos num acampamento de jovens, do dia 1º de maio de 1991. Não foi um passeio, só foi um dia só, né? Foi um dia só. Aí ele veio com umas piadinhas pra me... tem uma piadinha clássica, inclusive a Carol botou no livro dela. Canção Assombrosa, ela se inspirou, né? Se inspirou e botou lá É tão sem graça que eu acho que nem deveria contar aqui. Né? Tem que contar, agora falou. Tem que fala. Prende aí esse chaveco, hein, Miguel? Cristão. Não, nem... Nem cristão mas vai. Chamou para um cantinho lá, vamos ali, vamos sentar ali. Vamos passear na beira de um lago, uma grama verde, estamos conversando. Na relva. Aí... nada, assim, não sei, bateu essa... Eu tô querendo dar atenção pra ele e tudo. Aí eu falei assim, mas o que foi? Não sei, tô me sentindo bem. Falei, sério, mas o que foi? Eu falei assim, não, eu tô chocada. Eu falei assim, mas o que foi que aconteceu? Aí ele olhou assim, acho que eu botei um ovo. E ela riu dessa... Aí eu... Ela riu. Eu tô chocada agora que entendi. Isso é muito Pastor Paulo. Ele conta uma... Isso é da família. É da família. Mas ela riu, eu falei assim, cara... Aí ele veio e me deu um beijo. Aí já beijou. já tá na minha. Riu dessa bobeira. Aí tava todo mundo já indo embora, todo mundo tava no hospital, todo mundo... viu o beijo. Viu o beijo. Aí, Miguel, aí, ó, rapaziada. Aí começamos, né? Quantos anos já? De namoro? De namoro. Não, de namoro. Você segue namorando, que eu tô ligada. Desde esse dia, são 33 anos que nós vamos fazer de casados e mais 2 anos e 10 meses de namoro e noivado. 10 meses, ela conta os 10 meses. E eu sabe o que eu amo? Porque ela é totalmente apaixonada. Eu me identifico com ela. Porque as pessoas assim... ela segue apaixonada por você. Que talento. E você por ela, claro. Graças a Deus. Cada vez mais. Isso que é um lampejo de esperança e de alegria, porque quantas mulheres ela se tornou ao longo desses 35 anos e quantos muitas. homens. As pessoas pensam assim, é descartável, vai mudando. É que não sabe... Quando muitas você permanece camadas, né? com a mesma pessoa, são muitas versões, né? É como se fosse uma transformação, né? Que deixa uma casca, né? Nasce outra pele, a gente vai... Igual pele e cabelo, né? Vai crescendo, vai cortando, crescendo, cortando. Mulher, e aí você tem que reeleger aquela mesma pessoa que se transformou na sua frente. Você fala, nossa... ela mesmo é... E isso é muito bonito do casamento, né? Vai se confirmando, né? E até hoje ela ri dessas piadas sem graça, ela continua rindo. Mas é de família mesmo. É de família. Então, porque mas o pai do Pastor Paulo, ele era um filósofo, né? Ele era, coisa linda. E eu fico imaginando como que devia ser um filósofo. Que unção, esse humor e esse amor. E a gente amava ouvir ele. Sentava, todo mundo tinha prazer de sentar e ele
qualquer assunto, Ana, que você começasse a falar, ele discorria e você ficava assim. Sim, E é deslumbrante de escutar o português bem falado do pastor Paulo, né? Porque a mãe é professora de português e assim, no começo eu não entendi, eu falei assim, que língua ele fala? Porque o raciocínio, apesar de ter essa beleza da linguística, da palavra, ele pensa que nem um engenheiro, que não é a minha praia. Mas Deus vai colocando cada pessoa num lugar, né? E aí, quando eu vi o pai dele sentadinho lá com os cabelos brancos, agora quem tá com os cabelos brancos é ele, né? Sim. É linda essa passagem de poder... E me conta uma coisa, aí vocês casaram e logo tiveram filhos? Não. Como foi? 5 anos. 5 anos. A gente combinou, vamos Esperar um pouquinho. Combinamos 5 anos. Sim, foi mais um. Aí a gente vai tentar. Mas aí, eu não engravidei logo em seguida. A gente teve que... eu tive que ir no médico, ver umas questões lá e demorei mais 1 ano, né, para engravidar. E veio as gêmeas. Dose dupla, né? Dupla. Tava preparado, meu irmão? Nada, nem imaginava. Foi uma A surpresa. gente nem sonhava ter filho Quando ela gêmeos. chegou Dupla quando ela honra. chegou, dupla honra. Quando Meu ela chegou com o resultado, Deus. tinha assim, B1, B2. Gestação gemelar. E ele ficou assim, gemelar? O que é gestação B1, gemelar? B2. Aí lembrei dos aqueles bananas com pijama. Foi nessa época antiga. Bananas de pijamas. Só quem tem a mesma idade. Você nem sabe quem é, né? Não, ainda bem. E me conta uma coisa. Vocês envolvidos com a igreja? Sim. Sim. Sempre. Qual é o teu ministério hoje na igreja? Ó, hoje eu estou no Ministério de Casais. Que máximo, não sabia. Você também? Vocês servem como para casais? Casais. Esse ano, a gente iniciou na igreja, a servir na igreja, onde nós estamos, para treinar, né, casais. Curso fazer de noivos. curso de noivos, curso de noivos. Né? Curso de Ah, que chamado com esse lindo. foco aí. Começamos esse ano, inclusive, né? Há uns 2 anos atrás começamos a ter um lampejo de trabalho com casais. Aí tivemos uma experiência rápida, aí depois paramos e agora acho que Deus quer que a gente... A gente tem sido encaminhado para esse lugar nesse também. caminho aí, Nunca né? pensamos. O Reinaldo e eu falando, nossa, casais. Mas é o início, né? É o Mas início. acho que são as fases, né, Ana? A gente passou, por exemplo, a gente ficou 15 anos no Ministério de Louvor. Você toca? Quando nós casamos. Você canta? Eu arranhava teclado. E você, Joca? Ele violão. Então ficamos 15 anos. Depois a gente foi para crianças. Ministério Infantil ficamos um tempão também, né? Depois eu fiquei com mulheres, ele com homens, depois juntou casais e agora a gente está nos noivos, né? Eu acho que preparar noivos com esse olhar que vocês já viveram tantas experiências e continuam se elegendo e dizendo sim todos os dias é fundamental para essa geração, né? Sim. Fundamental. Que área que você trabalha, Joca? Sou da área de TI, Tecnologia da Informação. Com uma mulher toda artista, eu já entendi que você também é um artista, né? Eu acho que sou. Você é. Na arte... Ao longo do tempo ele foi pegando algumas coisas, assim, um olhar, mudou o olhar dele, né? Olhar é ensinável, a gente estava conversando aqui, você como arquiteta. Olhar é uma coisa que você treina? É sensível? Assim, eu acho que as pessoas podem ter uma sensibilidade, né? Por exemplo, a gente viajava no início de carro, eu e ele. Eu ficava olhando paisagem. Nossa, olha aquela árvore lá, olha aquela casinha lá, não sei aonde. Não via nada. A gente viajava às vezes até Brasília no início e depois, com o tempo, eu ficava assim, olha lá, olha aqui, olha aqui. Agora, quando a gente viaja, ele fica assim, nossa, olha ali, olha aquele céu, olha aquela montanha que parece... Entendeu? Então, assim, não é que eu ensinei que eu quis ensinar e foi intencional. Acho que ele vendo, o que eu estou vendo, ele passou a olhar e gostar do que estava vendo, né? Assim, tem coisas nela que, na nossa convivência, em mim, eu fui aprimorando. Aflorando, na verdade, que já tinha. Que ele não percebia. Com certeza. Não, isso que é a beleza do casamento, porque são pessoas tão diferentes, né? Eu e o Reinaldo somos muito diferentes, mas muito complementares. Sim.
A gente estava conversando que quando as crianças eram pequenas, ele no segmento, ele trabalha no mercado de arte como marchand, como leiloeiro, então fazia parte da profissão dele levar, não é que levar, a gente ia junto, mas ele tinha que ir em todas as exposições, a gente ia. E aí ele deixava cada criança com a sua câmera analógica, deixava cada um olhar e no final ele fazia a explanação do olhar dele. Então, eu acho que essa questão do olhar, a gente está conversando sobre ponto de vista, né? Ponto de vista. Queria que você nos contasse como que é esse point of view que hoje a gente vê tanto nas redes sociais e as pessoas pouco... POV é o quê? O que é POV? Point of view, que é ponto de vista. Ponto de vista, essa questão do POV das redes sociais, às vezes a gente para ver, né, esses posts e a gente olha assim... Gente, cadê assim, é uma coisa tão rápida. Às vezes uma cena que é mais para tentar viralizar, uma coisa que é mais viralizante, né? Mas a gente estava nessa pensamento que o ponto de vista depende muito do posicionamento, de onde você está, né? Aí tem aquele texto de Abacuque 2, versículo 1 e 2, né? No versículo 2, Deus fala lá para o profeta para ele escrever a visão, né? Escrever sobre tábuas, do jeito que aquela visão todas as pessoas pudessem, por onde que passasse, como passasse, até correndo, conseguissem ler. Só que no versículo 1... Isso é olhar. Só que no versículo 1, ele fala, Abacuque fala assim, que ele se posicionou na torre de vigia. Então, para ele receber aquela visão, para ele ter um ponto de vista da visão daquilo, ele teve que se posicionar no local privilegiado, para que ele tivesse um ponto de vista consistente. Né? Olha só, vou ler aqui. Vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai me dizer e como vai responder a minha queixa. E o Senhor disse. Então, depende, né? A gente está falando, você como arquiteta, se você... Aquilo que você falou sobre andar de ônibus, andar de bicicleta. Sim, que nós eu e ele, né? Nós somos pedestres, nós somos ciclistas, nós somos motoristas e nós andamos também em ônibus, de trem, de avião. E cada vez que você passa num local, determinado veículo, né, digamos assim, a sua locomoção, você vê algo diferente ou de uma forma diferente, um tamanho diferente, uma cor diferente, né? Você passa, nossa, demoliram aquela casa ali. Né? Olha, o que será que vai construir aqui? Tinha isso? Não tinha. Mas eu nunca vi isso. Então, é o mesmo lugar que você passa várias vezes, mas se você for a pé, você vê de um jeito. Se você for de bicicleta, você vê de outro. Né? Se eu estou dirigindo, eu nem olho, só vejo o que está na minha frente. Eu não tenho oportunidade de ver detalhes. Né? Então, e de repente, dependendo da forma como eu estou, se eu estou triste, se eu estou feliz... Eu vejo uma coisa e acho bonito. Se eu estou triste, eu vejo uma coisa assim, nossa, que exagero. Porque você está triste, você não está legal. Né? Então, a forma como eu estou e o lugar, a posição que eu estou, determina o que eu vejo, o que eu estou sentindo. Olha que interessante. É uma arquiteta psicanalista juntando os seus pontos. Por isso que eu me identifico tanto com ela. Porque são sobre formas, né? E ela consegue... Eu, como figurinista, consigo costurar. Ela consegue dar forma, né? E eu me identifico muito com a tua sensibilidade, com a tua percepção. Agora, vocês foram construindo isso juntos, né? Sim. Se complementando, falando, olha aqui. É engraçado, quando para o carro... Não concordando. Não concordando. Porque no início a gente se pegava muito. Porque ele achava no início, não vai dar certo isso. Você não concorda com nada que eu faço. Eu conheço essa história. Aí eu falei assim, não vou concordar mesmo. Se eu não concordo, eu não vou concordar. Porque você quer que eu concorde, não vai dar certo. E vocês estão há 35 anos lidando com não concordar. Mas eu fui fazer psicanálise para me ajudar, né? Eu tinha uma angústia muito grande toda a vida. Eu sempre pensava coisas que assim, por que eu estou pensando isso? Por que eu estou com vontade de fazer isso? Por que eu estou com raiva? Por quê? Porque muitos porquês, né? E eu sempre via a psicanálise, a psicologia com algo muito legal. Eu ficava fascinada. Falei, cara, eu queria fazer terapia. E ele do contra, né? Vai fazer isso não.
Isso é bobagem. Eu no custo do negócio. Não, no curso e também ficava assim, vai fazer isso não, viagem. você vai ficar me analisando, tudo que eu falar, você vai ficar me analisando, me julgando. Nossa, se eu analisava antes, imagina agora com vazamentos. Mas foi libertador, foi maravilhoso. Eu indico para todo mundo, a psicanálise, ela é muito boa. A gente, quando a minha filha é do meio, fez um trabalho muito bonito para entender qual seria o segmento profissional que ela teria. Com a irmã, você sabe quem que é o William Brennan? Um autor infantil muito maravilhoso. E a esposa dele, a Tali, que fez esse trabalho com a Maria e chegou à conclusão, a Maria Clara queria ser juíza de direito. E ela falou, não, ela é uma psicóloga brilhante. E aí eu falei, psicóloga? Eu não queria que ela fosse. Eu tinha um preconceito. Mas, olha. Também, tá vendo? Ó. Sim, sim. E hoje todo mundo faz análise em casa. Inclusive de casal, que é sensacional. E a gente vê a importância, né? Não, e quando Muito você bom. se entende, nossa, é libertador. Por que E que você aí pensa do jeito que você pensa, na real? aí Qual é a você sua entende forma? o outro, por que que ele tá falando isso, por que que ele age daquela forma. Nossa, salvou o casamento, salvou minha vida. Muito bom. Quanto tempo faz que você fez? Ai, eu já formei, Você atende ainda? tem uns 3 anos e meio, 4. recente! É recente. Porque foi na pandemia que eu comecei a fazer. No finalzinho da pandemia, a gente estava usando até máscara. Né? Eu fiz a psicanálise, pneumapsicanálise, que é uma psicanálise voltada Para saúde? na Bíblia. Não conheço. Não, psicanálise. Chama pneumapsicanálise? Onde você estudou? É lá na AEP. Hoje ela mudou o nome, né? Isso é Mas online, não? É presencial que eu fiz. É uma escola de psicanálise mesmo. Puxa, que Baseada rico, na né? Bíblia, nos estudos de Paulo, na transformação de Paulo, né? Então a gente estuda muito ali, ele fala, né, a psicologia paulina, psicanálise paulina, né? Nada. Freud, beijão. Beijão. Jung. Estudamos todos, mas o Paulo ali Eu tem sei. muito ensinamento ali, né? Não, isso para mim foi muito libertador, porque quando eu comecei quando eu percebi coisas que eu fazia e eu fiquei arrasada e eu estava fazendo a meu estudo bíblico para minha evangelização verdadeiramente, né, o plano da salvação e aí eu falei, nossa, mas não tem jeito, olha que horror, olha o que eu fiz. E aí ela falou assim, a minha professora era uma japonesa oriental, engenheira, melhor amiga do Paulo desde a Poli. E ela falou assim, quer dizer que você, Saulo que virou Paulo, tem jeito e você não tem. Eu falei, é verdade, prepotente. É, Deus tem poder, né? A palavra de posiciona. Deus é poderosa, né? É que a gente fala, quando eu ouvi a primeira vez, né, sobre imanente e transcendente. Explica isso. Gente, Imanente e transcendente. imanente é o que está físico aqui, é o que está escrito. Só que Deus, ele transcende a tudo que é matéria, tudo que está escrito. Transcende. Então, não tem nada que Deus não possa transformar. Porque ele transcende a tudo que existe, que ele mesmo criou. Né? Então, tinha jeito para mim. Dele. Então, tinha jeito para mim. Nossa, na hora que eu ouvi isso, que Deus era transcendente. Pronto. A cura para mim, porque eu achava que não tinha jeito para mim. A renovação Não tem do como. entendimento. Eu também pensei muitas vezes Eu não estou entendendo isso. nada que eu tô. Ninguém me entende. Não faço bem que quero, ainda faço mal que não exatamente. quero. E onde é que eu tô? Será que eu sou uma farsa? E isso no casamento é muito rico, porque quando a gente fez o curso de Casados para Sempre, anos, a gente fez, sei lá, em 2000 faz uns 10 anos, a gente aprendeu sobre acordo. E o mundo, o conceito do que é acordo. Porque o mundo diz que você tem que concordar. Não, você tem que acordar, que é totalmente diferente, né? Sim. Como casal. E aí, no processo dessa conquista, porque não termina, né, Joca? Não. Termina, Karina? A gente vai sendo camadas Cada mais dia profundas. parece que tá começando. Né? A hora que você Fala hoje, aprende, nossa, mudou tudo. Não é que mudou, Deus aprofundou, né? E eu queria dizer assim,
primeiro que é riquíssimo estar com vocês dois, sabe? Eu já estava maravilhada com ela, minha irmã, agora meu cunhado, tua Amanda. E isso que é Holy Connection, porque aí você vai falando assim, tem coisas que vocês falam que me traduz aquilo que eu ainda não consegui entender a palavra, sabe? Isso que você me disse é muito profundo. E no processo de criar filhos, é desafiador. Porque você vai pegar duas culturas distintas e deixar pai e mãe, né? E como é que vocês vão construir? Vocês vieram de lar cristão. Então vocês tinham uma base. Eu e o Reinaldo não tínhamos. Então era aquele pupurri de coisas legais. Isso é bom, põe aqui na cesta, isso é bom. Agora, como é criar filhos à luz da palavra? Que filhos frutificaram? Quem são os filhos desse casal aqui? Então, Deus foi muito misericordioso, né? Maravilhoso, né? E... Você dá uns 15 podcasts. Assim... Eu casei, eu não ficava assim, eu quero ter filho. Não é. Meu sonho é ter filho. Não, nem ficava assim, meu sonho é casar. Não, Deus foi fazendo as coisas acontecerem, né? Então, quando eu engravidei e vi que era gêmeos, né? Eu também, assim, eu era nova, eu me via nova, né? Eu fui ter as gêmeas com 26 anos. Nossa, as primeiras, novinha, meu Deus. E eu não tinha feito faculdade ainda. De arquitetura. Não, porque meu pai já era mais da linha que mulher era me criou para ser esposa e dona de casa. E minha mãe que peitou muito que eu estudasse, né? Então, quando eu tive as filhas... com os acontecimentos da Carol, né? A Carol nasceu, as gêmeas nasceram, Carol, depois de 10 dias de nascer, elas nasceram prematuras, de 32 semanas, então ficaram na UTI quase 2 meses. Então, assim, o nosso foco foi muito saúde, né? Foi saúde no início. Então, assim, a preocupação toda foi Caroline, né? As questões da intercorrência que ela teve, né? Depois ela teve as deformidades físicas dos membros inferiores, não teve nenhuma sequela neuro, né? Teve as preocupações iniciais, até foram com Natália, porque Natália nasceu... Muito menorzinha. Natália nasceu com 1 quilo. Nasceu com 1 quilo. Passou e a Carol 1,6 1,600. Ela foi quase 700 gramas. Né? Então, assim, a gente ficava muito assim, querendo entre a vida e a morte, todo dia. Todo dia, 24 horas até muito tempo depois, né? Muitos anos. Então, assim, a gente focou muito. Não? Foi. Então, assim, a Carol, depois desses 10 anos de vida dela, a gente ficou muito em médico para lá, médico para cá, vendo coisas com ela, tratando, fazendo o possível. Depois, até 7 anos, a gente ficou em Vitória tratando com o médico lá, que era ortopedista. Na nossa mente, era só ortopédico o caso dela. Depois a gente viu que não era. Né, os órgãos internos dela também teve uma deformidade lá, umas alterações, umas intercorrências que precisavam ser tratadas. E ela quase morreu várias vezes só por causa disso. Então, o médico encaminhou a gente para Brasília, no Sara Kubitschek, um tratamento lá. E Deus moveu também tudo, que a gente conseguiu uma consulta, que todo mundo falava assim, é impossível, vocês não vão conseguir, vocês têm que ter um político para botar vocês lá dentro. E numa viagem que ele foi a Brasília a trabalho, ele fez, vou levar esses negócios lá, os laudos dela, tudo, papelada, chegou lá, queria marcar uma consulta, deixou o material lá, deu entrada. Normal. Ele foi em janeiro, quando foi em fevereiro, um mês ligaram, consulta agendada para tal dia. Glória a Deus. E aí começou o tratamento dela mesmo e ficamos nesse... Então, assim, a gente ficou muito focado em saúde. Então, os primeiros anos de vida delas, isso. Hospital. Do hospital, médico e hospital. Natália saiu ficou 3 meses na Agutinho. Natália, 54 dias. 54 dias. Carol saiu com... Puxa vida, vocês voltaram para casa. E uma ficou para lá. E todo dia eu tinha que ir lá, ficar com ela. Não deixei ela um dia sozinha lá na UTI, né? Então, a Carol ficava em casa com alguém, e eu ia lá e voltava. Até 10 dias depois ela saiu. E a Natália também acompanhando isso tudo, e lógico, a Natália foi afetada também. Ela não ficou com nenhuma sequela de nada, glória a Deus, porque ela foi a 700 gramas.
E lá, assim, na UTI, tinha bercinhos aqui e aqui. Todo dia que eu ficava a tarde toda lá, sentado do lado das incubadoras. E cada dia um bebê morria. Então, era um espírito de morte todo dia naquela UTI. Aí você entrava lá já assim, será que vai passar aqui? Será que vai ali? E uma menina, né? Eu ia para casa E naquela altura, o UTI não podia entrar o marido junto, né? Eu ia também. entrava. Porque quando o Miguel estava no UTI, a gente era um ou outro. É. Entra você primeiro, sai, entra outro. Muito difícil. E quando eu ia embora também, eu ficava lá a tarde toda e ele passava lá depois para me pegar, ficava lá um pouco e ia embora. E eu nem dormia, com medo deles me ligarem. Eu falei assim, ó, aconteceu alguma coisa. Então, todo dia era assim, esperava a morte, né? Então, e a Natália foi afetada também emocionalmente com isso. Então, ela cresceu assim... Sabe quando você chega... eu acho que você deve ter passado por isso, talvez um pouco, né? Apesar da diferença da idade. Você chegava no lugar com a Carol e com a Natália, aí todo mundo ia para Carol. Ei, Carol, sua linda, fofa, como é que você tá? E a Natália do lado. E ninguém falava, nem, ei, Natália, tudo bem? Por quê? Achando que dando atenção a Carol, ela precisava de mais atenção por causa da... Né, da situação dela, e ela ficou de lado. Então, ela cresceu assim, ela é mais importante do que eu. Eles gostam mais dela, eles têm mais tempo para ela. E naquela... Tipo uma obrigação que ela de ajudar. Pra si, de cuidar da irmã. Isso. Então, assim, foi difícil. Se doou, assim, se doou. Então, nessa parte de... Eu creio que as outras áreas, Deus supriu. Que foi a área da educação, da gente também, assim, como a gente trabalhava na igreja, tudo a gente ia e levava elas. A gente estava no louvor nessa época. Então, a gente ia para o ensaio, elas iam. Era ensaio a tarde toda, era só uma equipe de louvor. Então, a gente ia, ficava, e elas iam, e ficava no colo dos outros na hora do culto. Foi isso. Então, e vendo também, lógico, nosso testemunho em casa... A gente não teve problemas, assim, a gente teve vários problemas conjugais, quase a ponto de rachar, mas a gente nunca brigou na frente delas, nunca discutiu, sempre tinha ali a presença Uma de Deus. coisa, Joca, que a gente escutou quando o Miguel nasceu, que ele operou o coração e que uma das coisas mais difíceis não era só a recuperação do coração, era do abandono que os homens... O coração partido do que os homens vão embora e não dão conta de segurar uma adversidade tão Muitos potente. Pais vão embora. Nossa, isso é terrível. E como é que foi para você se manter ali do lado de tantas dificuldades? Assim, a gente, assim, foi aquele negócio assim, rolo compressor, né? Eu lembro de uma vez que foi quando a Carol teve uma parada respiratória, que foi um momento... Nós dois estávamos na UTI Juntos. Meu Deus. Aí, de repente, a Carol ali, dentro da incubadora, começou a ficar roxa. Aí, a gente chama a enfermeira, chama a médica vem, aí uma hora as médicas até tiraram a gente. Aí eu já entrei em pânico. Aí foi um momento bem tenso, né? E nesse dia, mas depois ela fizeram os procedimentos, ela voltou. Eu lembro que nesse dia eu voltei para casa. Aí passei na casa da minha mãe. Só quando eu fui contar pra minha mãe a história, eu não aguentei. Aí eu falei, assim, você tem que se manter mais firme ali, né? Na situação, a Karina estava meio... Eu estava abalado. Toda sancionada, e eu procurando me manter firme ali, né? Mas quando eu cheguei na minha mãe, assim, quando eu fui começar a contar, eu desabei. Aí entra aquela situação, né? Só te contando. Porque a gente é muito intensa, também deve ser. A gente olha parece que não está sentindo nada. Ou seja, nem é possível, que é só eu que estou sentindo. Só eu que sou fraca. Mas no fundo ele estava, mas ele não demonstrava como eu demonstro. Renata também. Achei interessante que a minha mãe chegou, começou a me consolar. Achando que ela tinha morrido. Porque a situação era tão tensa, né? Eu falei, não, mãe. Aí comecei a rir, não, mãe, não morreu, não. Aí consegui contar a história, né? Na verdade, todo mundo esperava que não ia rolar, sabe? Que elas não iam conseguir sobreviver, porque elas eram muito pequenininhas. E era novidade, né? Ninguém... Naquela época... Quantos anos? Tanto recurso. Quantos anos você tem hoje? 27. E hoje eu vejo vocês, são maratonistas, você e Natália.
Não, ela é, eu não. Não, mulher, tu é que eu vejo. Sou maratonista em casa, fazendo um monte de coisa. Assim, eu tô começando, eu tô querendo começar a correr, mas não sei se vai rolar ainda. Se eu vou, Não, vai não, gente. Ela já rola. Olha no se eu- Instagram dela se lá. eu vou manter, né? Porque tem muitas demandas, né? A vida realmente não é uma maratona, não é uma corrida de tiro, é uma maratona, né? E vocês já passaram aqui. E eu vi vocês esse final de semana, eu conheci lá na FEFIC o ano passado, mas vi duas filhas escritoras, essas aí, essas que estavam Essas assim à da beira da incubadora. morte. Essas da Sim, incubadora. da incubadora. Vocês geraram num país de poucos leitores, né? Onde as pessoas não leem, existe esse movimento agora que se acumula livros e a angústia de e agora comprei mais um livro, não consegui ler. E eu vi, eu testemunhei, né? Na primeira vez que eu os encontrei como família, e testemunhei agora que filhas bem formadas. Que meninas de um olhar apurado. Como é que vocês conseguiram passar esse repertório no meio de um enraizamento tão intenso, mas difícil? Como é que foi a construção do repertório delas como hoje escritoras? Ana, assim, eu acho que é um milagre do Senhor. Né? Amém. Mas, assim, a gente sempre priorizou, né? Priorizou e a nossa vida é com Deus. Isso é um ponto. Tanto é que na caminhada dela de adolescentes, né, todo ano a gente era uma maratona para procurar uma escola. E Imagino. acontecia alguma coisa, eu falei, não, vamos procurar outra. Mas aí era muito difícil, tinha que ter uns princípios, a gente tinha Então era cansativo. Então isso, a gente se gastou para fazer isso. Então ficar numa escola que... E juntos, né? Juntos. Eu e ele ia junto em todas as escolas, subíamos, víamos tudo, conversava com os professores, coordenadores. É lógico, não tinha Até escola fazendo perfeita. Um parênteses aqui, até dentro daquela pergunta que você falou, assim, eu sempre fui muito presente. Isso. Todas as... Nunca passou, situações, né? não existia essa possibilidade de abandonar. Não tinha, não. Não, jamais faria isso. Nunca me passou na cabeça. Tanto é que ele é um na verdade. paizão, né? Ele estava em todas as consultas, todos os exames. A gente vive, por isso que tem tantas coisas em comum, né? Tudo A gente vive junto, isso com o Reinaldo e assim, e nós viemos de família disfuncional. Sim. Famílias separadas. Mas nunca foi uma cogitação, nunca. Ele estava ali em todas, e ele fez questão, ele foi em todos os no obstetra, no parto, nas terapias, porque tem muita terapia, né? Muitas horas de físio, fono, TO e tudo aquilo ali que a gente sabe. Mas o que eu quero abreviar e contar e pular para a esperança, né? Porque eu vi vocês como família ali. FEFIC não é uma feira literária, é um movimento do Senhor ali. Tipo, você que tá de verde hoje, né? E eu vi vocês ali, eu vi outras famílias, mas a família de vocês me chamou muita atenção. Primeiro que era um stand pititico, assim, né? De 1 metro, mas todo decorado, todo arrumado. Foi o dobro do ano passado, que no passado foi metade. Não, tô falando do primeiro. Era uma mesinha assim, Muito sei lá. pequeno. Era uma mesa de 1 metro. no máximo. Mas tinha, naquele 1 metro, tinha tanta vida. Coube nós tudo lá, né? Os 4 ali, eles se revezavam. E esse é o mover de um ministério mesmo. De famílias que dão certo, de pessoas. Eu queria, assim... E esse ano vocês trouxeram uma novidade linda. Porque, além das meninas, cada uma ser... 2 escritoras, né? Diga. Desculpa. Não, por favor. É que você falou os 4, mas são 5. 5, eu errei a conta. Errei a conta. Porque tem uma maravilhosa, que é o backstage de tudo isso. Ela é a maior incentivadora, torcedora. Quantos anos ela tem? Ela chegou depois de quantos anos? Chegou depois de 5 anos 5 anos também. E tem uma história também, né, da Isabela, né? Conta aí a história. Que a gente viveu essa intensidade das meninas, das gêmeas, né? Isabela foi aquele refrigério, né? Foi. E a gente também... A gente queria ter outro filho. E eu queria sempre ter um menino, né? Tinha até um nome já, né? Já tinha um nome pro menino. Aí a gente falou assim, vamos ter, bom. Aí fomos conversar com o médico, assim, mas
É porque a gente ficou assim, todo mundo falava assim, você tem certeza? E se tiver problema de novo? E se tiver uma... Esse que médico é esse? Não, o Faz- médico faz não, uns- foi as pessoas. Ah, entre... As pessoas. Aí a Faz gente, umas- lógico, foi faz falei uns com o médico e falou assim, médicos aí, o médico falou assim, pessoas. Karina, pode acontecer 1 em 1000. E se acontecer, aconteceu. Tal. Beleza, então vamos ter. E detalhe, se for menina, a gente encerra, porque não dá para ficar tentando direto, né? Já estava com 32 anos quando a Isabela nasceu. E aí nós fomos e soubemos que era menina, ficamos felizes, né? E agora o nome. Aí a gente saiu do exame, fomos passar na padaria para comprar pão para levar para casa. Aí veio uma mulher com um bolo na mão de aniversário escrito: Parabéns, Isabela. Ela! Aí eu falei, Isabela. Ah, que legal. Mas assim, aí nasceu Isabela, uma criança 3 vezes maior que as meninas nasceram. Alegre, engraçada. Menina, ela trouxe uma alegria. Eu acho que a gente estava assim, né, numa tensão. A gente viveu 5 anos numa tensão, né, entre vida e Refrigério. morte, lutando para a vida, para tratamento, qualidade de vida, aquela coisa toda, lidar com, né, você sabe, você tem uma questão atípica, a própria família, o entorno, as pessoas não entendem muitas coisas, Não. né? Então você tem que lidar ainda com isso, com você, com as suas loucuras internas, seus medos, suas angústias, e com a do outro, e acalmar os outros, né? Então, quando veio a Isabela, era só sorriso e linda, e falava cada coisa que todo mundo e ria, né? Então, a Isabela assim, trouxe uma alegria, uma paz. E eu vejo o olhar da Isabela para as irmãs Ela de admiração, ela né? cuida, Mútua. Ela cuida. E isso é uma construção, né, gente? É uma construção que você vê 3 pessoas totalmente diferentes que chegam trazendo refrigério à família de vocês, viu? E eu queria contar para vocês aqui que hoje, para vocês todos que estão nos escutando sentados na mesa aqui, que hoje, além de tudo, além de você ter a profissão, você é encadernadora. Sou coordenadora artesanal. Que é uma coisa espetacular. É arte. E ele trabalha, né, em TI, tá aqui. E vocês têm um novo projeto profissional como casal. O que é isso? Eu falo? Você que é o fundador, idealizador, né? Sim, esse projeto surgiu da própria necessidade, da própria nossa convivência, dessa vivência das meninas nesse meio literário, né? Porque elas floresceram, né, por essa questão de publicar livros, de escrever livros. Porque vocês leram muito para elas, né? Assim, antes de você falar vocês construíram essa questão, porque no mundo de não leitores no Brasil... Nós não pretendemos isso, nós não tínhamos isso como meta, vamos formar leitores. Hoje tem, porque que na época Mas você já era uma leitora? Já, mas... Você também, Joca? Não esse leitor. Claro, lê a Bíblia. Assim, não, mas é leitor normal. Eu sempre li leitor livros normal. e tudo mais, mas assim, eu não tinha essa preocupação, eu falei assim, vou formar leitores, porque naquela época ainda não tinha telas na infância delas. Hoje tem muito essa preocupação de tirar a tela e formar leitores. Então, assim, não foi uma preocupação minha. Mas tudo que a gente foi fazendo, viajando, a gente sempre gostou de ir em lugares históricos, de levar no museu, de conhecer a história. A gente sempre contava para elas a própria história da família, aquela coisa toda. Então, vocês são historiadores, né, gente? O seu olhar é muito específico e você foi levando todo mundo junto. Sim. E elas têm, as duas têm uma... Eu falo assim, não foi intencional, né? Elas têm uma história, um momento que foi eu acho que foi um momento de virada para essa questão de se tornarem leitoras, primeiro, né? Que foi na escola delas. Elas indo na biblioteca e uma pessoa bibliotecária incentivando elas a leitura. Olha que diferença, né? Elas vão te contar melhor sobre isso. Mas, sim, eu entendo que isso aí, para mim, acho que foi uma virada para elas em relação a esse desejo, né? Esse caminho, né? Sabe o que o professor dela fez com a Carol? A Carol nunca foi boa em matemática exatas. Então, ela estava muito mal na série. Aí, o que o professor abençoado fez? Carol, vou te dar um livro aqui. Lê ele. Se você ler ele todinho, você vai ganhar tantos pontos. Professor de matemática. Aí ela foi, amou o livro.
E ela guarda esse professor no coração dela, né? E incentivou ela a ler também. Ai, gente, eu tô doido para trazer essas meninas para falar qual é o resultado desse casal. Isso que é uma novidade que a gente vai fazer aqui nesse podcast, que a gente nunca fez. Eu vou pedir para você nos contar, que aí com seu olhar macro, de Abacuque, Sim. você olhou da Torre de Vigia e falou assim, tenho 2 filhas escritoras e tô percebendo nesse mercado uma dificuldade. Pois é, delas mesmo, quando elas entraram nesse meio, aí elas começaram a publicar, tem todo um processo, né, para você chegar na divulgação. Sabe que ela é escritora. Você é escritora, você sabe. Autor independente também, mais ainda. A gente percebeu uma lacuna nesse meio para autores independentes, que quando chega na hora de divulgar o seu livro, nos meios digitais, a gente viu que é uma dificuldade. Principalmente livro físico, mas livro e-book também. Porque no e-book, as plataformas que tem disponíveis, os canais, quando o autor de ficção cristã vai publicar, ele concorre ali com todo mundo. Então é como se você entrasse numa biblioteca enorme e quando você chega lá, o seu livro você bota numa prateleirinha lá no canto, lá no fundo, aí você tem assim, muito pouca visibilidade. E livro físico é muito, praticamente assim, a gente não percebeu essa possibilidade, né? Tem possibilidade, mas sai caro. Então a gente falou assim, gente, vamos tem uma oportunidade aí, vamos. A Carol mesmo, ela fez um domínio dela e ela hospedou, botou o livro dela à disposição, né, nesse domínio, e ela pagava uma mensalidade para manter esse domínio, só para ter o livro dela disponível lá para venda online. Falei, Carol, vamos. Aí, conversa mesmo até do meu de trabalho, conversando de oportunidade, coisas, né, de tecnológicas que a gente podia. A gente falou assim, rapaz, tem uma necessidade, que é uma dor nossa, dessa que eu vejo nas minhas filhas, de vender os livros online. Vamos fazer uma plataforma para autores independentes. Boa. E vamos fixar em ficção cristã, literatura cristã, né? Para ter esse nicho, né? Esse nicho que a gente desconhece que existe no Brasil. A gente fala isso pela experiência delas, né? A gente trocou as ideias. E aí resolvemos. Vamos fazer. Eu estou diante de um pequeno começo, né? Meu marido contou lá de um pequeno começo que vai ser uma coisa muito linda e muito grande. E eu queria... É uma startup. Seu tio sabe dessa história? Não. Tá na hora de contar para ele. Tio não, seu primo. Seu primo? Não, ninguém sabe. Tá na hora. A família dele tem muitos FEFIC. escritores, a família dele. Tios. Eu... O tio Paulo, os livros do tio Paulo. Não, eu até quando você me perguntou, eu falei, tem um autor maravilhoso. Você é o tio do meu marido. Eu falei, é verdade. Tinha esquecido. Então eu queria dizer que como são lindos os caminhos do Senhor. E como é uma coisa integrada, né? Não é você, CNPJ, CPF. Eu discordo disso. Você é um ser integral mesmo. Um corpo só de Cristo fazendo. Então, eu queria aproveitar aqui essa primeira parte do nosso podcast. E chegando para o fim, eu amei a camisa que está escrito aí, páginas que ecoam... Na eternidade. Bases... Uma coisa que a gente fala do casamento, a gente fala assim, é para a eternidade. Né? Então, o nosso foco é sempre a eternidade, que é onde nós vamos alcançar, vamos chegar, né? Nosso destino final com o Senhor. E nos livros, nas páginas, que é o nome da startup, agora fala que é startup, né? Que é uma plataforma digital, é folhear. Então, esse ato de folhear, você vai folheando, você vai lendo, você vai voando, você vai se transformando, né? A logomarca até é uma... Muito lindo. São pássaros, né? Mas são livros abertos, né? Abertos e você voando. Né? Para facilitar, né? É igual a gente falou, para a eternidade, porque eu preciso facilitar, favorecer ele, criar um ambiente bom, ser alguém que vai facilitar a vida dele para chegar até Deus. Amém.
na eternidade. Se eu ficar dificultando a vida dele, ele não vai conseguir, talvez ele não consiga chegar e Jesus falar assim, bem-vindo. Eu posso atrapalhar a vida de uma pessoa, principalmente do meu marido, que era o que acontecia. E o livro tem esse poder. E a mesma coisa é a plataforma, né? Nós vamos a ideia é nosso projeto facilitar as pessoas de levar a mensagem, a visão que Deus deu a elas para muitas pessoas. Você sabe, a gente estava junto lá no Teatro da FEFIC no lançamento novo do livro da Sara. E no final foi tão forte o entendimento que eu tive quando todos eles sugeriram que a plateia, a audiência falasse colheita. Sim. Eu nunca tinha entendido colheita do jeito que eu entendi naquele dia. A colheita não são apenas frutos das árvores, os nossos filhos, os nossos netos. São as almas para a eternidade. Não é palpável. As almas para a eternidade. Alma para a eternidade é a colheita. Olha, arrepiada de dizer isso. Eu falei, meu Deus, que entendimento. Não é sobre nós, não é sobre o meu livro, o seu não livro, é sobre a minha filha que escreve. É sobre a mensagem que vai chegar e vai fazer o transcendente, né? Facilitador aí de Deus. E quando a gente vê uma mulher lá do Nebraska, que escreveu há 30 anos atrás o livro, como é que chegou aqui? Então, existe um autor, his story, a história dele, né? E eu quero agradecer por eu poder ler vocês. Por ter essa mesa aqui. E se você dissesse, agora cuidando dos casais que estão no começo, famílias atípicas, a gente conduz faz parte de um grupo com o pastor Bira de famílias atípicas. E escutei outro dia uma coisa que é uma dor mesmo. A moça fala assim, é menino ou menina? Tanto faz, mas que venha com saúde. Bom, e se não vier? Sim. E se não vier com saúde, não é bem-vinda? E o que é saúde? Esse conceito de saúde também, né? O que é saúde? Então, assim, a gente está caminhando para a eternidade para pegar essa pessoa pela mão e falar assim, olha, Mefibosete está voltando para a mesa. E os nossos filhos, assim, quando nós nos encontramos, nós nem sabíamos das nossas muitas coisas que o Senhor nos colocou à prova da mesma forma. Eu lembro, Joca, que eu vi ela, falei, que mulher linda. Eu pensei, que mulher linda, que cabelo, que atitude, mas foi um átimo de segundo. Foi, muito rápido. E isso é peso de eternidade. E eu queria que vocês concluíssem aqui a primeira etapa, que tinha para dizer assim, o que você falaria para os pais que estão no começo da jornada, ainda lidando com a vida e a morte, talvez não tão intensamente, mas quantas mortes e quantas perdas ao longo da primeira infância? O que você diria para esses pais? O que vocês diriam para esses pais? Confiança em Deus. Depositar toda a fé, toda a esperança nele, porque por ele e para ele são todas as coisas. Amém. Inclusive as provações, né? E as provações, ela te leva muito ao aperfeiçoamento, né? O quanto que você não cresce, né? Então, tem que confiar. Lembrei do testemunho. Quando é que o momento que virou uma chave para mim, que eu precisava confiar totalmente nas mãos do Senhor. Quando eu recebi um laudo do médico, a gente ficava... em relação à Carol, a gente ficava na dúvida, mas por que essas coisas? Depois de 7 anos, a gente recebeu um laudo que falou que ela tinha, né, uma lesão medular baixa ali, parte do medular, na parte baixa. Aí a gente falou assim, então, e que é uma coisa reversível. Eu falei, que bom. Então agora é o meu momento de confiar. Assim, eu precisei daquilo para ter uma sensação, uma certeza que eu precisava de confiar totalmente em Deus. E descansei nisso. Amém. Então eu coloco essa, assim, como se fosse uma dica, um conselho, sei lá. É confiar totalmente, se entregar, que Deus opera, Deus age. Amém. Em todas as situações. Eu tive uma experiência muito forte, né, em relação a isso com Deus. Foi a primeira internação nossa no Sara. E ela já tinha 7 anos. Então eu já estava muito mal. Muito, porque sim, a gente sabia por quê. A gente não tinha diagnóstico. Ninguém sabia nada. Os melhores médicos de Vitória, neuro, todos, não sabia falar nada.
Então a gente queria uma resposta, né? Por quê e o que vão, né? Não tinha. Aí fomos para lá, e eu muito mal. O Joca tinha me dado uma Bíblia, Dia das Mães. As meninas, né? Ele comprou em nome delas. É a Bíblia da Mulher. E novinha, levei linda para lá, né? Achando que eu ia ler a Bíblia. Chegamos lá, eu não conhecia o Saara, não sabia o que ia ver lá. Aí, quando eu estava lá nessa enfermaria, lá, quando eles instalaram a gente, eu fiquei Tá. em choque com muita coisa que estava vendo. Aí, e eu lia muito. Eu li aqueles livros de Daniel Mastral, não sei se você conhece. Sim. Essas coisas de batalha espiritual, tudo, vendo tudo. E eu vi umas crianças tão deformadas, mas coisa que eu nunca vi. Uma coisa feia mesmo. Muito feia. E só mães com os filhos. Sem os pais. E eu trabalhava com mulheres nessa época. E eu olhei assim, eu fiquei tão triste que eu não tinha uma palavra de Deus para dar para aquela mãe. Eu disse, gente, que tipo de filha de Deus que sou, que falo para mulheres, que cuida de mulheres, e eu olhando para a cara das mulheres tão tristes, tão pior do que eu, e eu não tinha nada de Deus para passar. Por que eu vou falar de Deus para essas mulheres? Aí eu lembrava dos livros, falei assim, será que Deus não existe? Que Deus é esse que deixa acontecer isso com a criança? Aquele discurso dos satanistas, das pessoas que não conhecem. Cara, será que eu estou no engano? Sério. Eu cheguei a pensar isso. Naquela fração de segundo, eu falei, cara, Deus não existe mesmo. Eu estou enganada. Eu vivi esse tempo todo enganada. O que eu vou falar para essa mãe olhando essa criança? A minha não tem nada perto dessas crianças. O que eu estou fazendo aqui? Estou no lugar errado. Aí eu falei com Deus mesmo, fiz uma oração não, eu falei assim, olha aqui, eu te sigo desde que eu nasci. Eu tô achando que você não existe, que você é um engodo. E acho que eu não acredito mais não. Aí eu peguei a Bíblia, assim, tá vendo essa Bíblia aqui? Novinha. Eu vou fazer o seguinte... Mas o que eu vou fazer? Se eu não te acreditar mais em você, em quem que eu vou acreditar? Não tem mais nada para acreditar. Eu vou ler essa Bíblia todinha aqui. Vou ler essa Bíblia. Você vai ter que me falar alguma coisa aqui para mim voltar a acreditar em você. Se você não falar comigo, eu nunca mais vou te servir. Vou embora, não sei o que eu vou fazer da minha vida e tal. Eu abri a Bíblia, Abacuque 3,17. Todinho. Ainda que a figueira não floresça, Aleluia. ainda que falte, né, uvas, eu me alegrarei no Senhor. Amém. Nossa, aí eu morri de novo ali, em lágrimas, né? Falei, não, eu vou continuar servindo o Senhor. Então a minha palavra é: continue servindo o Senhor. Mesmo que você não consiga ter fé que vai mudar, que vai curar, porque como a gente não tinha palavra nenhuma de esperança, de laudo, prognóstico, nada, então não tinha, a gente viveu sem nada humano. Então só tinha Deus. Não que eu falasse assim, que eu venci porque eu confiava em Deus, que Deus ia fazer. Eu não tinha nada disso. Né? Eu baseada na palavra dele, eu criei na palavra dele de permanecer. E enquanto o meu milagre não vinha, a bênção não vinha, a cura não vinha, eu ia continuar louvando o Senhor. Eu não tinha outra coisa para fazer. Não tinha outra coisa para fazer. Eu ia acreditar no diabo? Eu não. Eu ia virar uma satanista? Eu nem morta. Né? Não tinha outro caminho. Então é permanecer no caminho do Senhor. Que é muito pouco. Você fala assim, confia em Deus. Quando você não vê nada, né, a pequena nuvem. Não tinha nem a pequena nuvem no tamanho da mão do homem vindo para mim crer. E agora eu vou chamar o resultado dessa fé. Em nome de Jesus. Ana, eu ouvi uma palavra ainda disso na igreja que eu estava. Me chamou, vem cá, Karina, irmã. Deus me falou que a sua filha só não foi curada ainda porque a mãe não tem fé. Aí pronto, eu recebi aquela palavra, eu não tenho fé mesmo não. Porque se depender da minha fé...
né? Umas palavras que você ouve. Eu recebi sempre. também, sabia? Recebeu? Recebi exatamente assim, mas eu vou chamar, porque nós temos fé. Então eu quero agradecer nessa primeira etapa. Era para ser 30 minutos, já estamos com 1h04. Senhor da glória. Permaneçam, fiquem firmes aí, que agora a gente vai ver o fruto da colheita desse casal. Do que Deus eles é fiel. acreditaram, acreditou e confiou. Confiou e acreditou. Qual é o firme fundamento da fé? É crer naquilo que você não vê. Obrigada, até já já.